Louvado seja, graças a Deus. Você pode se assentar. A chamada de Deus para a vida do alto é uma chamada especial, é uma chamada gloriosa, é uma chamada espetacular de Deus para os homens. E quando Deus chama, e quando Deus se revela, e quando Deus se mostra, e quando Deus vem como luz para o nosso entendimento, para a nossa consciência, quando o nosso entendimento ele é aberto, quando a nossa consciência é lavada e remida no sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, então esses versos que nós lemos, eles começam a se cumprir. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião. Passamos a ser como um monte alto de revelação, firmes em revelação, firmados na revelação de quem Deus é, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, da chamada de Deus. É por isso que ele diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes. Toda vez que Davi tinha medo, o diabo usava até da revelação bíblica e falava para ele: sobe para um monte, se torna um pombo e vai para o monte, porque o monte, ele representava sempre um lugar de revelação, sempre um lugar de autoridade, sempre um lugar onde a presença de Deus iria se manifestar. E Deus sempre se manifestava em montes, porque Deus ele queria que os homens entendessem que eles estavam na terra, mas numa caminhada alta. Diga: eu estou na terra, eu estou na terra, mas a minha caminhada é de uma consciência de que eu vejo pelo alto. Era isso que esses homens viviam. É por isso que a Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles têm visão alta, eles estão firmes, eles estão olhando por cima. Davi profetizou: vocês vão galgar sobre os montes. Como alguém que diz: vocês não vão andar assim na vida espiritual, na vida emocional, na vida sentimental, na vida material, ou na vida, seja ela qual for. Não, nós vamos galgar, nós vamos andar sobre os montes, por causa da revelação, por causa de Deus. Mas pastor, meu coração faz assim, mas as atitudes não. Pastor, meu coração faz assim, mas a consciência não. Pastor, os meus pensamentos fazem assim, mas a minha boca reconhece quem é Deus. Eu mantenho a linha, eu mantenho firme como os montes de Sião. Você crê? Que não pode ser abalados, mas permanece para sempre. Olha o verso 2, coisa gloriosa. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, como se fosse uma fortaleza, rocha pura aquilo, viu, irmão? Rocha. Os montes de Sião são rochas, não são feitos, não são montes de barro, como nós temos aqui montanhas com mato, não. É rocha lisa. E Deus está se apresentando aqui como rocha lisa, que aos olhos humanos é impossível dela se mover, e assim é Deus cuidando de você. Não tem quem tire Deus, não tem quem remova Deus, se você simplesmente dizer: eu creio. Se você dizer: eu confio. Por isso que o salmista diz: eu vou sair desse salmo, vou para outro, peraí. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor. O Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Desde quando? Para quando? Sempre. Desde agora e para sempre, você na terra, você nesse lugar, você como passageiro dessa terra, você como peregrino, você como alguém que Deus chamou para uma história, está olhando um Deus que cuida de você desde agora até a hora que você entrar na glória eterna.
E Deus te trouxe essa noite e está te chamando para esta visão, porque essa é uma visão do alto. Esta é uma visão de quem foi elevado, de quem foi tirado do reino das trevas e colocado sobre o reino do Filho do amor de Deus. Essa pessoa é alguém que foi tirada pelo poder de ressurreição de todo o domínio das trevas e das partes baixas da terra, das partes da humilhação que era viver sem Deus, cego, mas que agora Deus os elevou em Jesus para uma visão gloriosa, poderosa, majestosa. E essa visão, ela não é manifestada nos céus, quando você chega lá, é aqui. É agora. Essa visão, ela não vai ser demonstrada, não vai ser explícita, não vai ser revelada na sua vida, na sua família, no seu dia a dia, na sua história. Quando você entrar no reino de Deus, porque quando você entrar no reino de Deus, não vai haver a necessidade da fé, mas a necessidade da fé, de que você confia em Deus e é firme, como um monte de Sião, é que você está dando demonstração disso agora. Ainda que algumas fraquezas, alguns pensamentos, eles ocorrem dentro da sua natureza humana, você, como imagem e semelhança de Deus, decide, por consciência, e não por sentimento, mas por consciência, do teu espírito nascido de Deus, seguir pela fé. O receio você põe de lado, o susto você põe de lado, o medo você põe de lado, e decide, pela vontade, que é a coisa que tem em você, que mais pode glorificar o nome de Deus, é o poder de decidir. E então, com todas essas áreas, você simplesmente diz: não, mas eu decido louvar, adorar, seguir. E você ora a Deus e diz: Deus, eu não entendo todas as coisas, eu não compreendo todas as coisas, mas as que eu compreendo, Senhor, me dá poder para manter a minha consciência limpa, me dá, Senhor, autoridade para caminhar com uma consciência em tua presença, firme como o monte de Sião. Porque a revelação de Deus faz isso. E nós não temos a revelação completa de Deus, temos a revelação completa de Deus na permissão de Deus em Jesus de Nazaré. Mas a revelação do Pai na sua totalidade, de quem Deus é, irmãos, é muito forte, porque quando você começa a pensar e a meditar, quando eu penso em Deus, e eu penso na minha vontade, eu penso na vontade de Deus, eu começo a meditar, e eu entro em silêncio, dentro de um quarto escuro, e eu começo a perceber algumas coisas de Deus, como por exemplo, se eu tenho vontade de algo, eu tenho que lutar, eu tenho que me dispor, eu tenho que fazer tanta coisa. E aí, quando você pensa em Deus ter vontade, Ele tem vontade, e sua vontade só dele ter, começa a ocorrer de tão poderoso que Ele é. Isso não é maravilhoso? Só dele ter vontade as coisas se movimentam. A sua autoridade, a sua soberania, a sua grandeza, a sua majestade, o seu lugar inatingível. Ele pensa, ele deseja, e a vontade dele não tem quem possa tentar retalhar ou tentar reprimir aquilo que é Deus. Você consegue entender isso? E enquanto nós, às vezes, você pode ter um desejo: eu gostaria disso, e Ele na soberania dele, Ele na majestade dele. Então, quando eu entro na vontade de Deus, olha só onde a gente chega meditando em Deus. Então, se eu chego ao conhecimento da vontade de Deus ao meu respeito, eu entro no descanso de saber que Deus, só de pensar em desejar algo ao meu respeito, Ele não precisa de trabalhar. Basta Ele ter vontade em relação da minha vida, e aquilo vai acontecer, porque Ele é poderoso. Você quer descansar nisso hoje? Você acredita que você nasceu e Deus tem uma vontade acerca da sua vida, e essa vontade de Deus ninguém
pode resistir ela a não ser você. E você só resiste a essa vontade se você desconfiar, se você não acreditar, se você não entregar seu coração. Então Deus respeita. Mas se você, como diz aí, se você se largar nos braços de Deus, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ninguém segura, ninguém impede. E é esse Deus que você serve. É o Deus que tudo pode. É o Deus que tudo pode. A sua majestade, a sua glória. É para pensar, você ter vontade. A Bíblia diz assim que Deus fez a terra por causa da vontade dele. E aí a sua vontade apareceu no coração e ele disse: haja. Deus quer que você entre hoje nessa paz. Foi isso que Jesus disse para os discípulos: por que andais ansiosos? Por que vocês estão preocupados com aquilo que há de comer, ou de beber, ou de se vestir? Aí ele comparou os pardais, porque os pardais não valia 2 centavos. E ele disse assim: mas o seu Deus não sustenta os pardais? Não vai sustentar vocês que sois discípulos dele, e que tem muito maior valor do que ele? Você recebe essa palavra para você? Que Deus vai te sustentar, que Deus vai te abençoar, Deus já está te abençoando, que Deus vai te dar graça, que Deus vai te levantar, que Deus vai curar seu coração, Deus vai curar sua alma, que Deus vai te dar uma maneira de ver cheia, repleta de fé, de virtude, que esse medo, essa ansiedade, esse pasmo da vida, que essa visão toda distorcida, como se Deus estivesse perdido, como se Deus estivesse bêbado, como se Deus estivesse perdido na sua própria história, na sua própria vontade, na sua própria autoridade. Isso daí não é Deus, não. Jesus chegou e os discípulos estavam no mar, e tinha uma tempestade ali. Jesus estava deitado e dormindo, e chegou um momento em que Jesus Cristo foi despertado pelos seus discípulos. E Jesus, quando viu a ventania, quando viu os discípulos desesperados, Jesus falou: cesse. Que autoridade é essa, irmão? Cala-te, eu te fiz, eu te criei. O vento cessou, a tempestade cessou. A Bíblia falou assim que fez bonança. E os discípulos conversando entre si, agora envergonhados por não ter acreditado na palavra do Senhor, quando ele diz: passemos para o outro lado. Ele diz: quem é esse que até o vento e o mar o obedece? Repita: esse é o meu Deus. Deus quer que você siga nessa fé, nessa graça. Deus quer que você siga no colo dele, na segurança dele, na paternidade dele. A Bíblia diz que Deus é fiel, ainda que o homem seja infiel. Deus permanece fiel. A Bíblia diz assim que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou. A Bíblia diz que ele é o Senhor. Irmãos, talvez você não entendeu o Evangelho até hoje. Jesus não venceu uma tempestadezinha qualquer, não. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. Jesus venceu Satanás. Jesus venceu os principados, as potestades, os tronos, as fortalezas. Jesus venceu o mundo. A Bíblia diz que ele foi elevado às alturas. E a Bíblia diz que ele entregou essa vitória a você. Você é um vitorioso nessa terra. Você precisa receber isso, você precisa manifestar isso. Deus não sente dó. Deus não sente dó. Deus virou as costas para um justo. A Bíblia diz que nele não havia pecado nenhum só sequer. Mas Deus o reportou como pecado e virou as costas para ele, por mim e por você, para que a posição de Jesus de filho viesse para mim. Jesus morreu em meu nome.
para que eu agora vivesse em nome dele. E quando eu vivo em nome dele, eu vivo por tudo que ele é, por tudo que ele conquistou. Agora, tudo que ele conquistou, eu tenho herança disso. Eu tenho direitos legais sobre isso pela fé. Então, quando eu ando na terra, eu digo ao diabo e aos seus demônios, quando eu digo a ele, quando ele vem, quando ele sugere um ataque, um engano, quando ele diz, quando ele ameaça, você levanta a mão e diz: bata em retirada, porque você não tem direito sobre a minha vida. Eu fui comprado pelo alto preço de sangue. Eu não fui comprado com ouro, eu não fui comprado com prata, porque senão alguém poderia me comprar das mãos de Jesus, mas eu fui comprado pela vida de Jesus. Eu fui comprado pelo poder do sangue de Cristo. Ninguém pode comprar você das mãos dele. É por isso que a Bíblia diz que quando ele subiu, ele se assentou. E ele disse ao Pai: Pai, está consumado, eu paguei, eles são meus. Já parou para pensar que o diabo não tem autoridade sobre você? Pai da mentira, espírito enganador, que sugere sua derrota. Irmãos, a verdade é como uma luz dessa aqui, ó. Jesus disse: eu sou a verdade. E quando ele diz que ele é a verdade, significa que se um mosquito se assentar aqui, você vê daí uma pinta preta. Essa luz, essa placa branca não é mais branca. Por causa da pinta, da presença de um mosquito, agora ela é branca e preta. Jesus disse: eu sou a verdade. Como alguém que diz que nele não há sombra e nem variação de coisa alguma que não seja a verdade. E aquilo que ele disse vai se cumprir sobre a sua vida, porque ele prometeu. O que ele falou, ele não falou e deixou um resquício de inverdade, ou de dúvida, ou de medo, ou de incerteza. Aquilo que ele falou sobre ele, sobre você, vai acontecer. E o seu espírito nasceu dele. Nasceu da verdade de Deus. E agora a verdade habita em você. E o diabo ele não pode entrar não tem a verdade. Você sabia disso ou não? Eu conversando com a minha esposa, e ela falou assim: filho, uma pessoa que mente, ela é capaz de qualquer coisa. E uma pessoa que mente é mais perigosa que um assassino, que um ladrão. O mentiroso, ele é capaz de qualquer coisa, porque ele está fazendo o uso da natureza das trevas. Ele está pegando a mentira, sabendo ele que o diabo é o pai da mentira, e está usando isso. É muito melhor uma pessoa dizer: eu mato. Essa pessoa é mais verdadeira do que uma pessoa que mente, aos olhos de Deus. A Bíblia diz assim que é mais fácil pegar um mentiroso do que um coxo. Jesus Cristo é a verdade. A Bíblia diz que a verdade é um escudo e broquel. Você está protegido, você está guardado, você está abençoado. E você não precisa de sentir medo de que Jesus vai te abandonar, porque ele disse, ele prometeu, ele disse assim: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Jesus disse isso, apedrejaram Estevão. E Jesus disse assim: mas eu vou estar desde a consumação dos séculos. E quando Estevão foi apedrejado, e quando ele começou a entrar em estado de óbito,
A Bíblia diz que antes dele morrer, ele ergueu os olhos e viu Jesus. Eu estarei com vocês. Jesus estava de pé esperando ele. Jesus vai estar de pé esperando cada um de nós. Porque ele prometeu, porque ele é fiel, porque ele é justo. Porque Jesus é a verdade. Jesus Cristo não mente. Jesus não é Satanás. Nós não temos que ter medo, nós não temos que duvidar. Jesus é tudo em todos e preencheu todas as coisas com uma vitória gloriosa sobre todo o reino das trevas. Ele estava lá como ele prometeu: eu estarei com vocês todos os dias. A Bíblia diz assim: quando Estevão ergueu os olhos, viu Jesus, ele disse assim: eu vejo ele de pé. Ele estava esperando por Estevão entrar na glória. E nós, às vezes, o diabo, pai da mentira, fazendo uso dessa ilusão que é isso aqui tudo, roubando as pessoas de um lugar tão glorioso como esse. Deus tem uma chamada para a sua vida, é uma chamada do alto. Ter uma chamada do alto significa que você vai andar na terra pelo alto. Os pés estão aqui, mas você tem a consciência de quem Deus é. Teus pés estão aqui. Você tem fome, tem sede, tem conta para pagar, mas tem uma esperança dentro de você. Mas tem uma certeza dentro de você. Irmão, você tem que começar a meditar. Quando a gente começa a pensar em Deus, a gente vê as armas que Deus nos dá. Imagina a oração. Você pode arrancar a língua de um crente. Ele ora? Ele ora ou não? Você pode arrancar a língua. A arma mais poderosa, ninguém pode silenciar, porque Deus é o Deus do coração. Deus é o Deus do sentimento. Deus é o Deus do pensamento. Deus ouve o seu pensamento. Então, se você começa a orar em pensamento, Deus está presente. Então o diabo não pode te alcançar, o diabo não pode tocar, o diabo não pode te achar em lugar nenhum. Você já parou para pensar quem você é? Meu Senhor Jesus, como esse espírito de demônio, esse pai da mentira, esse espírito perseguidor tem enganado o povo de Deus. Hoje nós temos que entrar na paz de Deus. Entrar na paz que excede todo o entendimento. Salmo 84 é um salmo que eu particularmente gosto. Eu gosto muito do 24. Mas esse 84, ele é um salmo que ele fala de um povo, dos filhos de Coré, que estão peregrinando. Eles estão desvencilhados do mundo, estão como peregrinos que estão indo para adorar a Deus em Jerusalém, no alto monte. Eles estão indo adorar a Deus no alto monte, porque Deus colocou o templo na montanha. Deus colocou o templo na montanha na época deles aqui, porque Deus queria que todos os homens se vissem sempre na caminhada subindo. Poxa, se o cristão, ele entendesse a chamada do alto, ele nunca diria: minha vida está no fundo do poço. Porque no leito nós estamos subindo. Porque empregados nós estamos subindo. Porque desempregados nós estamos subindo. Porque em toda e qualquer situação nós estamos indo para a glória. E Deus demarcava o povo, vendo, enxergando que eles estavam sempre subindo para Jerusalém. E até mesmo uma cidade onde havia judeu, e ao invés de subir teria que descer, eles não falavam: eu vou descer para Jerusalém. Não, eles sempre falavam, sempre diziam: vou subir para Jerusalém.
mesmo se a cidade de Jerusalém estivesse lá embaixo. O entendimento do povo de Deus, do verdadeiro povo de Deus, a Jerusalém está lá embaixo, mas eles diziam, eu vou subir para Jerusalém, porque Jerusalém representa um lugar alto da presença de Deus. Você não está descendo, você está subindo. Você está indo de encontro com a glória de Deus. Deus não tem essa dó, essa comiseração que a gente tem das pessoas, não. Porque Deus sabe que você é um peregrino e está subindo e indo para a glória, porque o preço foi pago. A porta da salvação está aberta para você. Você não é um bastardo, você é um filho de Deus. Você não é um pastor ou um sacerdote. Você não é um obreiro, um presbítero. Ah, meu Deus, não, você é filho de Deus. O maior chamado de uma pessoa é o chamado de ser filho do Deus vivo. E Ele te chamou para isso. Glória a Deus, Ele te chamou para isso. Filho de Deus. É o que você é. E é assim que você tem que andar. Você está subindo. A consciência do povo de Deus, por ter entrado em revelação de quem é Deus, até na hora de descer fala, estou subindo. Não ousa, olha só, presta atenção. Uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus não ousa dizer, estou com a vida no fim do poço. Essa pessoa não fala, não argumenta a derrota, não entra em comunhão com o diabo. Ela não entra. Ela não tem coragem de abrir a boca e dizer, não, mas a minha vida está um caos, um derrota. Não. Essa pessoa diz, eu sou filho de Deus. Como o pastor Adalberto pregou quando Jó disse assim, que ainda que a carne dele chegasse a apodrecer, ele sabia que o Redentor dele estava vivo. Para profetizar isso, tem que estar com a vida, com uma caminhada pelo alto. Deus nos tirou das planícies. Deus nos arrancou daqui. Deus nos tirou do mundo e nos enviou de novo para uma missão. E de pregar o evangelho a toda criatura. Ele salvou a humanidade. Mas a missão de pregar e honrar a igreja Ele nos deu. Ele me deu. Ele te deu essa honra. E você é um enviado de Deus para a terra. O Senhor te enviou para cá. A terra. Mas não para profetizar uma condição de coitado, para profetizar uma condição de miserável, mas não para aceitar o poço, mas não para aceitar a condição de que você é um abandonado aqui na terra. Você não é um abandonado aqui na terra. Eu não tenho como concordar com isso. Eu não posso concordar com isso, porque como disse o diácono aqui, quando eu vejo Jesus, quando eu vejo o Cristo naquela cruz, quando eu vejo o sacrifício, quando eu vejo o alto martírio de Jesus, eu não tenho como dizer para você que você é um pobre coitado. Ele veio por você. Ele veio para você. Ele veio para pagar o que você não vai pagar. Você não pode pagar. Você não tem dinheiro. Eu preguei agora há pouco sobre o Salmo 49. Ainda que desse todo o dinheiro, não teria dinheiro para comprar uma vida. Nós dependemos desse sangue. E Ele veio para você. Então você não é um miserável. Paulo disse assim, eu sou pobre na terra, mas eu enriqueço a muitos. Paulo, ele era rico de Cristo. Ele disse, eu sou um vaso de barro, mas o tesouro que tem aqui é o tesouro de Deus. Jesus é o tesouro de Deus. E o tesouro de Deus foi colocado em vasos de barro, porque o vaso de barro é um lugar que qualquer pessoa alcança. Deus não colocou Jesus num cofre, debaixo de 7 chaves. Deus não escondeu Jesus. Deus colocou Jesus aí dentro de você no vaso de barro, para que todo mundo tenha acesso. Você colocaria o seu dinheiro no vaso de barro? E deixaria o seu dinheiro no vaso de barro? Não. Ainda que fosse pouco. Você não deixaria o seu dinheiro no vaso de barro, mas Deus deixou a sua riqueza, Cristo, em vasos de barro, para que a glória e a excelência seja dele. Para que as pessoas tenham acesso a Jesus na sua vida, para que a sua vida revele quem é Cristo.
Deus quer que Jesus seja revelado por meio de você. Paulo disse que Deus escolheu revelar Jesus por meio dele. Você precisa de entender o plano de Deus para a sua vida. A Bíblia diz assim que os sacerdotes, eles pegavam a arca, e Moisés, quando mandou fazer a arca, mandou colocar varais. Varais é uma vara de bambu, de mais ou menos uns 2 metros. E os sacerdotes pegavam em 4 pessoas, 4 sacerdotes, cada um pegava na ponta da vara. E eles levavam essa arca. E a revelação disso é que todo sacerdote leva segredos espirituais, valores espirituais. A arca era de ouro. Você é um sacerdote de Deus e você carrega valores espirituais. Existem valores dentro de você. Deus escreveu leis dentro da sua consciência. A sua consciência é lembrada de Deus. A sua consciência ela é lembrada, ela te reprova do pecado. A sua consciência absolve, condena, ela está tentando te levar para um caminho. Você pode ignorar isso sua vida inteira, faça o que você quiser. Eu sou só um pregador, eu não sou dono nem senhor da sua vida, e muito menos da sua fé. Mas eu estou aqui por Deus para te alertar uma coisa, que Deus colocou leis na tua consciência, para que você possa obedecer a Deus. Agora, se você vai obedecer a Deus ou não, isso não me cabe a mim. Eu posso até lamentar, mas não posso te mudar. Mas eu vim essa noite alertar você, que existem leis dentro de você, que Deus colocou, para que você aprenda o caminho da verdade, para que você entre na luz de Deus, para que você entenda que há um Deus, que a vida não está à deriva, que a vida não está solta como as pessoas pensam. Pode morrer metade do planeta, Deus não perdeu o controle. Oxe, que história é essa? Aconteça o que acontecer, nós podemos comer pedras de tanta dor no nosso coração, no nosso emocional. Podemos não entender, podemos não compreender, podemos padecer. Mas saiba de uma coisa: Deus, contudo, não perdeu o controle. Deus é como os montes de Sião. Deus está seguro, Deus está ali, Deus está firme, Deus está fazendo uso da sua autoridade. Esse espírito da mentira que vem sobre a terra, levar as pessoas a acreditar que Deus está fugindo, que Deus está disputando com o diabo, que Deus está fazendo uma luta com Satanás. Satanás é um derrotado. Tem gente que tem medo de falar o nome dele, chama de inimigo. O inimigo, que inimigo, que irmão, olha de frente. Vai em nome de Jesus, porque ele não pode com o nome de Cristo. Esse nome foi reconhecido lá embaixo. Jesus venceu o diabo lá embaixo. E Satanás viu a vitória. E Satanás é a primeira testemunha da sua vitória. Ele é o primeiro que viu. Ele falou: Jesus ressuscitou. Pega o Filho de Deus, já foi. Ele viu. O Filho se acendeu. Ele viu a sua vitória. Ele sabe que você é vitorioso. Mas ele fala assim: mas os seres humanos acreditam em tudo. Acreditam em lobisomem, em mula sem cabeça, acreditam em Papai Noel, acreditam em Páscoa. Então eles vão acreditar também quando eu disser que eles não são vitoriosos, não, que eles são sim escravos e que eles têm que me obedecer, e que eles são vítimas porque eu produzo sofrimento, e que o Deus deles não é um Deus bom porque me dá autoridade para poder produzir sofrimento. E com isso ele cria uma rebeldia, ele cria rejeição, e ele cria uma oposição dentro do nosso coração em relação a Deus. E aí eu crio dentro de mim uma doutrina, uma linha de pensamento, um raciocínio de orgulho, e questiono a soberania de Deus. Se Ele é Deus, por que acontece isso? Se Ele é Deus, por que acontece aquilo? Se Ele é Deus, por que acontece aquilo outro? E eu não vejo que eu estou tomando o lugar de opositor de Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Não tem o que fazer. Quer lutar contra Ele? Quer?
Quer continuar? Quer lutar contra ele? Jesus disse assim: se eu sou enviado de Deus, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, um dedo. A Bíblia diz que Deus vai destruir os demônios com um sopro. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo para Sodoma e Gomorra e ele levantou as mãos. E Deus falou para ele: cessa! Um anjo levantou a mão e destruiu Sodoma e Gomorra, um anjo. Será que a gente tem autoridade para ficar criando linhas de raciocínio e pensamentos contra Deus? Eu acho isso, eu acho aquilo. Ah, Deus não viu, Deus viu. Ah, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Deus está aqui. Deus está dentro de você. Deus não está dentro de você hoje. Amanhã Ele já está. Ele já é amanhã. É muita coisa para nós. Quando Jesus veio na terra, o que mais doeu não foi a cruz. A cruz não doeu nada, irmão. Você não sabe quantas pessoas, quantos milhares foram crucificados por Roma. E todos eles passaram. Se fosse tão assim, o ladrão não estava lá conversando: ô Senhor, lembra de mim, não sei o quê. Dói, lógico que dói, deve ter sido horrível. Mas a maior dor foi ele olhar os homens e ver que os homens não sabiam quem era o Espírito ali naquele corpo. Foi ele olhar do alto da cruz e saber que as pessoas não sabiam quem estava dentro daquele corpo. Essa foi a maior dor que Jesus passou. Foi quando, do alto da cruz, Deus sabia quem estava lá. O diabo sabia quem estava lá. Mas os homens estavam gritando: crucifica-o, mata ele, tira ele. O mundo expurgou Jesus. O mundo expeliu Jesus. O mundo expulsou Jesus daqui. Pedro fala isso no capítulo de Atos, capítulo 1 e 2. Eles não receberam o Filho de Deus. O próprio Filho disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. E agora a igreja, ela está pregando filosofia e psicologia, para poder as pessoas aceitarem a Jesus. Mas nós não vamos pregar psicologia para você. Nós não vamos pregar filosofia para você. Nós não vamos pregar prosperidade para você, ainda que você tenha o direito em Cristo de ser próspero. Porque nós não vamos enfeitar a dor que Jesus passou ali. Porque o que você precisa é de Jesus Cristo e não é de ânimo. O que você precisa é da vida eterna e incriada que Ele te deu. O que você precisa não é de uma injeçãozinha de ânimo, não. Você precisa do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é uma fonte de vida colocada dentro de você. É isso que Ele é. Uma fonte de vida aí dentro de você. A igreja está trabalhando com ânimo. Aí hoje eu te animo aqui. Até quarta-feira. Quarta-feira vem o pastor Adalberto, te anima. Não, a gente não vai pregar isso para você, não. Não vou fazer papel de tolo e nem de mico dourado. Ainda que me tenha o nome sobrenome de dourado. O pastor Adalberto já pegou a lança na hora. Mas não vou fazer o papel de mico, não. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Cristo. Você vai andar na terra, mas a sua cabeça vai estar em lugares altos. Porque sua consciência foi elevada. Você é conduzido pela revelação. Paulo disse: porque não vivemos do que vemos, mas daquilo que não vemos. Porque o que vemos passa, mas aquilo que nós não vemos é eterno. E nós vivemos do que nós não vemos, porque nós não estamos preocupados com o que nós vemos. Porque o que a gente vê passa. A juventude passa, meu filho. Pode jogar reboque aí, pode fazer o que quiser, uma hora passa. Se cuida, hein? Se cuidar é de Deus, não tem problema. Com consciência, sem ilusão. Amém? Nós estamos aqui por Ele.
Você já parou para pensar que o soldado chamado morte está vencido e derrotado? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que ele foi derrotado? Jesus ressuscitou. E quando você chegar na presença desse soldado, você pode chegar para ele e falar para ele: eu venho em nome de Jesus. E quando você disser eu venho em nome de Jesus, a morte vai falar: eu sei, eu conheço ele. Ele me venceu. E você vai dizer para a morte: eu venho nos méritos dele. Eu venho na justiça dele. Eu venho na obra dele. Eu venho em nome dele, eu não venho com a minha justiça. Eu não venho com ser bom filho, ser bom pai, ser bom marido, ser bom profissional, ser bom pastor. Não trago nada disso. Eu trago o poder que há no nome dele. Eu trago a autoridade dele. Você sabia que nos registros da eternidade, lá está registrado que Jesus passou lá embaixo? Eu iria pregar sobre isso, iria alastrar, mas não dá. Mas Jesus passou lá embaixo e está registrado. Está registrado que um dia alguém passou lá embaixo e não ficou lá embaixo, e não foi detido pela morte, e não ficou prisioneiro da morte, porque não tinha pecado nele. Ele venceu, ele ressuscitou, ele quebrou os grilhões da morte, ele se ascendeu aos céus e se assentou no trono de autoridade. Jesus é o nome dele. Jesus é o nome dele. Por mim e por você. Está escrito lá. Eu não sei como foi, porque não tem como saber. Eu não sei se ele pisou assim, ó, e se afundou, no sentido de ter marcado. Eu não sei se é físico, se não é físico, a gente não sabe. Existe esse lugar. O que é lugar para Deus? Para você entender melhor, a Bíblia fala que houve guerra no céu. Como que a guerra se anjo não morre? Se o anjo não morre, o que fizeram ali? A guerra espiritual é a guerra de espaço. Houve guerra no céu, tomou espaço. Ninguém morre, mas se toma espaço. Foi por isso que quando Jesus veio, ele disse assim: mas eu entrei na casa do valente, manietei o valente, tomei os bens do valente. Ele estava dizendo que ele tirou, ele quebrou os direitos que o inimigo tinha. Eu não sei se quando ele passou por lá, se ficou uma pegada. Eu não sei. Eu não sei se quando ele andou, o inferno tremeu. Eu não sei se quando ele chegou lá, ele estava na mesma figura, ou carregava nossas doenças e enfermidades sobre ele, e isso desfigurou ele. Eu não sei. Eu só sei que em um determinado momento, a Bíblia diz que Deus o ressuscitou dos mortos. Eu só sei disso. Eu só sei que quando Satanás estava fazendo festa, que quando os demônios estavam fazendo festa e comemorando, a palavra de Deus veio do céu e disse: vem. E o Espírito de eternidade e de santidade que estava com ele o tirou, o arrancou de lá. E ele passou lá, está registrado. Presta atenção no que eu vou falar, porque a gente já vai adorar. Quando Jesus passou lá, eu não sei como foi, tá, irmãos? Mas quando ele passou, você estava nele, passando pela morte e vencendo a morte. Você pode aceitar isso e você pode recusar. Você pode querer ser justo com as suas obras. Eu sou bom. Você pode acreditar que o bem que você faz te salva. Eu já te alerto, não salva. Não salva.
Religião não salva. A Bíblia diz que ele não veio salvar a anjos, porque senão ele viria como anjo. Ele veio salvar a homens. E por isso ele veio como homem. A Bíblia diz que ele entrou no útero e entrou na morte. Nas duas entradas que a gente teremos que entrar um dia, no útero e na morte, ele já entrou. E é vitorioso, invicto sobre tudo isso. Amém? Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome dele. Fica de pé. Coloca Efésios 4 para mim aí. Efésios 4, verso 8. Pessoal do louvor, sabe aquele louvor que eu queria que vocês louvassem? Aquele louvor que o Dilson louvou na sexta-feira. Quem lembra? Não lembra? Você não estava. Lembra de Diaconisa Diná? Camarada aí, irado. Não lembro. Efésios 4, versículo 8. Você crê na Bíblia, diga amém. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra. Aqui os lugares mais baixos pode ter sido condição de homem, condição deplorável de homem, como pode ser o inferno. Isto é, até o mundo dos mortos. Essa linguagem fala isso, outras não. O verso 10 diz: ora, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. A vitória de Jesus preencheu, registrou todas as coisas. E ele não subiu só rapaz, tá bom, deixa, não tem problema, não é esse daí não, é da Fernanda Brum. É esse? Não. Deixa para lá, deixa para lá. Não, esse aí não é Fernanda Brum não, moço. Tô mais... Isso aí é Feber. Deixa para lá, não tem problema. Pessoal, vamos discutir isso agora, não é, pessoal? Não, eu sei que vocês querem fazer, né, à vontade. Eu agradeço. Ele venceu e essa vitória é sua. E ninguém pode tirar. Ninguém pode roubar. E eu quero orar junto com você. Se você entendeu essa mensagem, os lugares onde o diabo acha que tem autoridade, agora é a hora de você falar, sai. É a hora de você falar assim, essa área aqui, ela ressuscitou com a vida de Jesus. É hora de você fazer o uso da autoridade. É a hora de você tomar posse. É a hora de você entrar no seu direito. Paulo disse que nós temos que entrar na nossa possessão. Amém ou não?
Pastor, estão discutindo. É esse aí. Se desse, não tem problema não. É porque eu lembrei desse louvor aí hoje o dia inteiro. Esse aí. Os seus pés estão aqui, ó. Mas o seu espírito nasceu de Deus. Tá bom? E você não vai abrir mão. Você não vai abrir mão por nada daquilo que Jesus Cristo fez. Vamos orar? Vamos orar ou não? Quando você falar Jesus, os 3 mundos conhecem Ele. Deus deu a Ele nome sobre todos os nomes, nomeados nos céus, diante dos anjos, na terra, diante dos homens, e no inferno, está na Bíblia, diante de Satanás e os seus demônios. Ele é conhecido como vitorioso, e Ele está na sua vida. Ele é conhecido nos 3 mundos. Ele é conhecido nos 3 mundos. E a Bíblia diz assim, que essa vitória Ele entregou à igreja, entregou a você, Ele entregou a sua família, Ele entregou ao seu lar. Por isso esse espírito aí de mentira, de engano, ele tem que bater em retirada. Amém? Vou pedir para os nossos obreiros aí ajudar os pastores. Levante a mão sobre a igreja. E a igreja vai andar nessa fé. Nessa fé. Você não vai concordar com a derrota. Quando ele falar que você é um coitado, quando ele falar que você é um miserável, ai, tadinho de mim, eu estou sofrendo tanto, só acontece comigo, você fala, não, eu sou filho de Deus, sou servo de Deus, eu creio em Deus. Você vai falar que nem aquele cego lá que foram chamar o pai e a mãe dele. Ele falou bem assim, ó, eu só sei que eu era cego, mas eu agora vejo. Amém? Pega a área amarrada da sua vida aí hoje, peleja por ela. Pode lutar por ela. Se você entendeu a palavra, você tem autoridade sobre isso. Oremos a Deus. Pai, nós louvamos o seu nome, o seu poder. E há poder no sangue e no nome de Jesus Cristo, seu único Filho. E a sua autoridade, a sua graça, a sua misericórdia, ela há de quebrar agora, ó Senhor e Deus, todos os domínios. Porque a Bíblia diz que Cristo, Ele se levantou acima de todos os principados, potestades, tronos. Ele se levantou sobre todas as forças e domínios. E agora, Senhor, Ele mantém autoridade sobre todos eles. E por isso, Senhor amado, nós como igreja, nós oramos pelo nosso Brasil, nós oramos pela nossa nação, nós oramos pela igreja brasileira, nós oramos pelos nossos irmãos, nós oramos pela família, nós oramos pelo seu povo, nós oramos para que o seu poder opere sobre todos eles, nós oramos para que a tua graça, para que o socorro que vem de Deus possa alcançar, possa livrar, possa quebrar, possa repreender, Senhor, toda e qualquer ação. Porque, Senhor, nós estamos e entramos na vitória de Jesus pela fé. Por isso, Deus amado, aonde o diabo, aonde o adversário, aonde os demônios, aonde eles estiverem mantendo domínio, autoridade, aonde eles, por meio da mentira, por meio do engano, Senhor, estão dominando, controlando, nós ordenamos agora que saiam, nós ordenamos que batam em retirada, nós ordenamos que eles saiam agora. Senhor amado, seja na linha de raciocínio, seja no pensamento, seja no domínio da vontade, seja no poder da escolha, sai agora, porque há poder no sangue de Cristo, há poder no sangue de Jesus, há autoridade nesse nome, há autoridade no poderoso nome de Jesus Cristo, nome sobre todos os nomes, nomeado no céu e na terra. E por isso, Senhor amado, nós adoramos este nome.
Oh glória. Aleluia.